noite. Bom, conforme prometido, vamos dar sequência, né, ao estudo da calorimetria. Agora vamos fazer mais um exemplo, uma vez que na aula anterior só deu para fazer um. E eu tinha gravado já outra coisa aqui, mas infelizmente, né, eu deixei aí o sistema de comunicação para receber ligações por uma chamada e danificou o vídeo, né? O vídeo ficou comprometido. Então vamos lá. Vamos resolver esse problema aqui juntamente, não digo juntamente com vocês, né? Porque vocês não estão participando, só estão vendo aí, mas eu espero que vocês compreendam a resolução do problema. Qualquer dúvida, entre em contato que a gente esclarece, tá bom? Então vamos lá. A temperatura de 100 gramas de um líquido com esse C minúsculo, né? Deixa eu colocar aqui mais claramente, esse C aqui é um C minúsculo, um Czinho, né? Esse é o calor específico, né? Com um calor específico de 0,5 caloria grama por Celsius. Sobe de menos 10 para 30 graus, né? De menos 10 graus para 30 graus. Em quantos minutos ocorre o aquecimento, sabendo que a fonte fornece 50 calorias por minuto? Essa fonte fornece 50 calorias por minuto e para que ela eleve a temperatura desse corpo de menos graus para 30 graus, em quanto tempo isso ocorre? Aqui ele pergunta em minutos. Ok? Então vamos lá. Vamos sempre recorrer, né, à nossa conhecida equação fundamental da calorimetria. Então temos que Q é igual a M vezes C vezes delta θ. Em primeiro lugar, gente, a gente tem que determinar qual é a quantidade de calor necessária para que haja essa elevação de temperatura. Então nós precisamos calcular o valor de Q primeiro. Precisamos saber qual é a quantidade de calor que vai ser fornecida a esse corpo para que a temperatura dele suba de menos 10 para 30 graus. Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual. A massa foi dada? Foi. 100 gramas. Está lá. 100 vezes. Qual é o calor específico? 0,5. Bom de fazer, né? 0,5 vezes. Qual foi a variação de temperatura? Ele ficou com a temperatura final de 30 menos qual é a temperatura inicial? Menos 10, né? Então, 30 menos 10. Não esquece o sinal para não errar a operação, tá bom? Então, isso aqui vai ser igual. Já podemos até fazer logo a conta aqui, né? 100 vezes 0,5 é 50. Então, vamos ficar aqui com 50. Que multiplica 30 menos 10. Lembre que menos com menos dá mais, né? Então 30 com 10 dá 40. Isso aqui vai ser igual, as continhas fáceis de fazer, né? 5 vezes 4 dá 20. Acrescento esse zero mais esse. Então, 2.000 calorias. 2.000 calorias. Esse corpo vai precisar de 2.000 calorias para subir sua temperatura de menos 10 para 30. Só que a fonte, ela só fornece 50 calorias por minuto. Você pode até fazer uma regra de 3. Ó, se em 1 minuto ela fornece 50 calorias, em X minutos, ela vai fornecer aí as 2.000 calorias necessárias para elevar essa temperatura, né? Então a regra de 3 simples, vocês, simples e direta, né? 50 vezes X vai ficar 50x, que é igual
a 2.000 vezes 1, dá como resultado 2.000, né? Então, qual é o valor do nosso x? X vai ser 2.000 dividido por 50. Para facilitar nossas contas, eliminamos aqui um zero no numerador, um zero no denominador e ficamos simplesmente com isso aqui, né? Então, 200 dividido por 5 dá 40. 40 o quê? Deixa eu escrever aqui, para não ficar todo remendado. Então, x vai ser igual a 40 minutos. Então, essa fonte precisa estar ligada, né, fornecendo essa quantidade de calorias, 50 calorias, que é a capacidade que ela tem de fornecer, a cada minuto, ele tem que ficar ligado, ó, durante 40 minutos. Ok? Espero que vocês tenham compreendido esse probleminha. Eu achei relativamente fácil. Tá bom? Vamos ver se a gente está tentando fazer mais uma. Vamos ver. Bom, ok. Eu vou apagar e vamos fazer mais um exemplo para encerrar a nossa aulinha de hoje. Ok? Nós estamos sozinhos aqui, muita improvisação. Às vezes eu vou sair do foco. Infelizmente o quadro é pequeno, apaga, escreve, a gente perde um pouco de tempo, né? Não tem como alguém pausar vídeo. Aliás, eu vou pausar o vídeo para vocês não ficarem esperando. Estamos de volta. Exemplo 3. Um corpo formado por uma substância de calor específico 0,4 calorias gramas Celsius tem massa de 200 gramas. Quem tem massa de 200 gramas é o corpo, né? Determine o item A quantidade de calor, eu botei em parênteses que, para elevar a sua temperatura de 5 graus para 35 graus. Evidentemente que essa quantidade de calor é a quantidade de calor recebido. Eu não escrevi aqui, mas fica subentendido. Se ele vai elevar a temperatura, se o corpo vai ter sua temperatura elevada, é porque ele recebeu calor. O item B. Qual é a quantidade de calor cedido para diminuir sua temperatura em 15 graus? Não vai diminuir para 15 graus, diminuir em 15. Diminuir 15 graus, reduzir 15 graus. Qual é a sua capacidade térmica? Tá? Então, rapidinho lá para a solução. Então, vamos lá. Já sabe que é solução aqui. Então, item A. O item A. Qual é a pergunta? A quantidade de calor. Então, Q é igual a massa vezes C minúsculo vezes delta teta. Lembrando que é quantidade de calor, aqui é massa, aqui calor específico, aqui é variação de temperatura. Então, para o nosso caso, nós temos a massa do corpo foi dada, 200 gramas, 200 gramas, vezes, né, o calor específico foi dado, 0,4, vezes a variação de temperatura. Se saiu de uma temperatura de 5 graus e chegou a 35, 35 menos 5, 30. Eu não preciso nem montar aqui, né? Já vou falando, porque senão a gente vai escrever muito, né? 35 menos 5, 30. Então agora é só fazer as operações, né? Então temos aqui 200 vezes 0,4 é 80. 80 vezes 30, 2.000, né? E 400 calorias. Pronto. Esse corpo, portanto, precisa de 2.400 calorias para
é levar 200 gramas dele, né? De uma temperatura de 5 para 35 graus. Agora vamos ao item B. B. Ele quer agora a quantidade de calor cedido para diminuir sua temperatura em 15 graus. Vai diminuir. Então vamos fazer o seguinte. Então, Q é igual. Ora, a mesma expressão, gente. M vezes C vezes delta θ. O que vai mudar agora? Só o valor de delta θ. Okay? Então vai ficar a massa é 200. Calor específico 0,4. Vou multiplicar por quanto? Por menos 15. Por menos 15. Aí você vai ficar perguntando, por que menos 15? Porque quando o calor é cedido, a gente vai, o valor final, o resultado final vai ser precedido do sinal menos, para garantir, para dizer para a gente, para dizer para quem lê, que aquele calor foi um calor cedido. É só para isso. Calor cedido. Então ele vai ficar com essa quantidade de calor, né, que a gente vai calcular aqui, é a quantidade de calor que ele perdeu para o ambiente, ou passou para outro corpo. Né? Então vamos multiplicar aqui, ó, por menos 15. Então, essa conta aqui vai dar igual. Agora a gente já sabe, né? 200 vezes 0,4 é 80. Quanto é 80 dividido por menos 15? Tá, dá menos 1.200, né? Menos 1.200 calorias. Então ele perdeu, ó, 1.200 calorias. Aí se vocês não quiserem colocar o sinal menos e encontrar o valor de calorias, mas especificar que esse valor aqui é a quantidade de calor cedido, tudo bem também, não é? Se você não colocar o menos, você não coloca o menos, mas encontra o valor aqui vai ser positivo. Se você não colocar menos aqui, o valor vai ser positivo. Mas só que você tem que dizer que esse calor aqui é o calor cedido, que aí dá na mesma. Quando eu digo menos 1.200 calorias, eu estou dizendo calor cedido. Se eu não coloco o sinal, aí eu tenho que escrever que é 1.200 calorias cedidas. Beleza? Então, o item C, ele pede o quê? Qual é a capacidade térmica, né? Lembrando que capacidade térmica é esse C grandão, que vai ser M vezes o C minúsculo, né? O C maiúsculo é capacidade térmica, o C minúsculo é calor específico. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Muitas vezes, na pergunta, a coisa não fica muito exata, né? Muito bem definida, muito bem detalhada, delimitada. Mas eu tenho que dizer o seguinte para vocês, ó. Calor específico é da substância. Capacidade térmica é do corpo. Como assim? Significa dizer o seguinte, você pode ter a mesma substância com calor específico, com a capacidade térmica diferente. Por quê? Porque ainda que o corpo seja igual, a capacidade térmica dele também depende da massa. Então, se tem mais massa, tem maior capacidade térmica. Ok? Esse valor aqui é constante, porque depende da substância. Se aqui for água, então aqui o valor vai ser sempre 1. Então, a capacidade térmica daquela quantidade de água depende da massa. Tranquilo? Então, capacidade térmica se refere ao corpo. Calor específico da substância. Espero que tenham entendido. Isso aqui vai ser igual ao valor da massa, 200, né? Calor específico 0,4. Isso vai dar igual, né? Mesma coisa, 80. Opa! Vamos arrumar o nosso 8. 80 calorias graus Celsius. Tá? O que significa dizer isso? Que para esse corpo aqui subir ou abaixar
1 grau Celsius, ele necessita de, se for para subir, de receber 80 calorias. Se for para baixar, de ceder 80 calorias. Gente, mais uma vez, obrigado. Por hoje é só. E depois a gente coloca outros vídeos. Eu vou continuar a gravar vídeos e ficar postando. Lógico que vocês estão sabendo que nós estamos, a partir de hoje, em recesso. Tá? Mas eu vou fazendo, coloco lá. Vocês não são obrigados a ficar vendo nesse período. Estão em recesso, vocês não têm a obrigação de ver. Agora, uma vez chegado ao término do recesso, aí vocês ficam na obrigação de verem os vídeos. Claro, se quiser ver vídeo agora, não tem impedimento nenhum, eu vou colocar postando lá. Agora, só que não vai ter nenhuma atividade, não tem obrigatoriedade de assistir, tá bom? Então, valeu, obrigado e bom recesso para todo mundo.